Olá e sejam muito bem-vindos a mais uma análise detalhada. Sabe, a imagem de quem ensina costuma ser vista como algo bem estático, né? É aquela coisa de dominar um assunto e simplesmente repassar para frente. Mas o material que fundamenta a nossa exploração de hoje revela uma perspectiva fascinante. A evolução de um educador é, na verdade, uma jornada heróica. É um processo contínuo, hiperdinâmico. Então a gente vai desconstruir juntos as etapas dessa transformação, partindo lá daquele momento em que se recebe o tão sonhado pedaço de papel, o diploma, até chegar no desafio gigantesco e super complexo de ensinar na era da educação 5.0. Ok, vamos mergulhar fundo nisso. Essa frase que estamos vendo agora, direto da nossa fonte, capta perfeitamente a essência de tudo que a gente vai discutir aqui. O diploma é o rito de passagem, mas a identidade é o percurso. O momento da formatura, por mais incrível e festejado que seja, é literalmente só a linha de partida. O diploma confere aquela permissão legal, claro, mas ele não cria um educador completo do zero. A verdadeira identidade de quem leciona, a casca grossa mesmo, é construída no trajeto, no dia a dia, nas vitórias e nos escorregões que acontecem muito depois de cruzar os portões da universidade. Isso já nos leva direto para a seção 1, a gênese da identidade. Essa identidade profissional, ela não brota do nada, não cai do céu. Ela surge de uma teia super complexa de experiências passadas batendo de frente com a teoria acadêmica. A gente consegue ver isso muito bem através desse conceito de pluralidade do saber, cunhado pelo estudioso Maurice Tardif. Olha só, ensinar não é simplesmente agir como um megafone, um transmissor unidirecional de informações. Na realidade, quem ensina precisa atuar como um sintetizador incrivelmente ágil. É preciso misturar os saberes da formação acadêmica, a expertise pura daquela disciplina específica, o entendimento das regras do currículo e, o mais vital de tudo, a bagagem da experiência vivida. O verdadeiro domínio lá na sala de aula só clica, só acontece de verdade, quando todos esses elementos funcionam numa orquestra perfeita. Só que para essa orquestra tocar bem, primeiro é preciso um baita processo de desconstrução. Quem está começando na educação precisa urgentemente largar a mão daquela visão romântica ou até saudosista dos seus próprios professores do passado. Quando a gente começa a dar aulas, o primeiro instinto é tentar replicar os modelos que a gente vivenciou lá na juventude, não é? Mas o material fonte alerta que superar essas crenças idealizadas é o primeiro passo essencial para construir uma voz autêntica. Isso exige misturar de forma profunda o eu da vida pessoal com quem a gente precisa ser profissionalmente. Quando essa identidade nova se apoia no rigor científico e em valores pedagógicos muito claros, cria-se também uma espécie de armadura contra o esgotamento precoce, o temido burnout. Afinal, quem entende de verdade o porquê da sua atuação na sociedade suporta muito melhor os desafios do como. Avançando na nossa jornada, chegamos à seção 2, cultivando a autoridade pedagógica. E isso ilustra brilhantemente uma questão de sobrevivência. Para prosperar no ecossistema escolar, é preciso adquirir a ferramenta mais importante de todas, que é a legitimidade. Existe uma linha divisória gigantesca entre o autoritarismo e a autoridade pedagógica. O autoritarismo, bom, ele se apoia unicamente no medo, na hierarquia engessada, na punição. Já a verdadeira autoridade pedagógica, essa sim, tem as raízes fincadas na competência real, no respeito mútuo e em atitudes éticas diárias. Sem essa legitimidade sendo construída tijolo por tijolo todo dia, o ambiente simplesmente desmorona, vira caos ou uma apatia total. Liderar pela empatia e por ser bom no que faz é o que separa de fato o mestre respeitado do chefe que todo mundo teme. Mas afinal, como a gente constrói essa autoridade na prática? O processo passa por 3 etapas cruciais. Primeiro, ter um conhecimento profundo, claro, mas aliado a uma excelente capacidade de comunicação. Não adianta nada ser um gênio se a pessoa não consegue traduzir o complexo de uma forma acessível. Segundo, escuta ativa e empatia. Essa ponte relacional é o que cria a confiança necessária para que o aprendizado aconteça. E o terceiro pilar é o momento da verdade, a transparência na hora da avaliação. Usar nota como castigo, como instrumento punitivo ou arbitrário destrói qualquer confiança rapidinho. A legitimidade se consolida quando as avaliações são claras, são justas e, principalmente, são encaradas como parte integrante do aprendizado. O que nos traz agora à seção 3, o educador reflexivo. É exatamente aqui que a gente passa do módulo de mera sobrevivência para o estágio de maestria. A capacidade de se adaptar o tempo todo é o combustível que mantém a paixão por ensinar viva através das décadas. Para visualizar isso melhor, a nossa análise traz os 3 momentos teóricos de Donald Schoen.
A verdadeira metamorfose profissional acontece passando pelo conhecimento na ação, que logo é seguido pela reflexão na ação. Sabe aquele ajuste tático rápido que o professor faz na hora, no meio do voo, enquanto a aula está rolando? Pois é. E tudo isso culmina na reflexão sobre a ação que acontece depois de cabeça fria. É fascinante observar como essa teoria transforma a simples aplicação de regrinhas prontas em uma ferramenta viva, incrivelmente tática para resolver problemas reais ali no chão da escola. O grande pulo do gato de toda essa teoria é o seguinte: a reflexão é o antídoto definitivo contra a automação em sala de aula e, consequentemente, contra a obsolescência profissional. Sério, sem uma autoanálise rigorosa e intelectualmente muito honesta, seja fazendo um diário de bordo, seja debatendo com colegas na sala dos professores, a prática de lecionar corre um risco altíssimo de virar algo robótico. E a gente sabe bem, essa mecanização desconecta o educador na velocidade da luz da realidade, que é sempre tão vibrante e imprevisível dentro das turmas. E entramos então na seção 4, Desafios Modernos e Gestão. Que, convenhamos, mesmo o educador mais reflexivo do mundo não está imune às tempestades do lado de fora. A sala de aula moderna é, em muitos aspectos, um verdadeiro campo de batalha. As pressões são astronômicas. Nós estamos falando de competir cara a cara com ecossistemas digitais que foram desenhados justamente para fornecer gratificação instantânea. Além disso, existe a gestão sufocante da sobrecarga cognitiva, junto com aquelas exigências burocráticas que drenam a saúde mental. Soma-se a tudo isso a urgência de promover uma educação que seja genuinamente inclusiva e o malabarismo de lidar com a precarização do trabalho acadêmico. Por tudo isso, sair daquele modelo ultrapassado, onde o professor é o dono solitário da verdade, e migrar para um modelo colaborativo, não é mais uma questão de estilo, é sobrevivência pura e simples. Agora, o que é realmente interessante aqui nesse slide é a forma como a gestão quebra paradigmas de uma maneira super ética para nos ajudar. Conceitos que tradicionalmente vêm lá do mundo corporativo de pensadores de peso, como Chevenato e Nonaka, podem ser transformados em ferramentas pedagógicas fantásticas. Pensa bem, o marketing na sala de aula deixa de ser sobre vender um produto e passa a ser sobre como engajar a turma e comunicar o real valor daquilo que está sendo ensinado. A logística vira a arte de orquestrar perfeitamente o tempo, o espaço e os recursos da escola. A gestão de talentos se adapta na capacidade de olhar para cada estudante e extrair o que ele tem de melhor. Enquanto a gestão do conhecimento funciona como uma ponte, pegando aquele conhecimento calado, intuitivo das pessoas e transformando em algo explícito, que a turma toda pode compartilhar. Mas olha só, a essência dessa ideia levanta um alerta crucial. Trazer essas habilidades de gestão para o ambiente escolar não significa de jeito nenhum transformar a educação num negócio, numa mercadoria fria, muito pelo contrário. A pegada aqui é adotar uma mentalidade de liderança servidora. O foco total passa a ser organizar um ambiente e atuar literalmente como um gestor de talentos, buscando puxar o melhor potencial de todos num clima de pura cooperação. É sobre empoderar mentes, mantendo sempre, mas sempre, os limites éticos e o propósito humano num patamar muito acima de qualquer técnica de administração. E chegamos finalmente à seção 5, o futuro e a educação 5.0. É exatamente neste ponto que a nossa evolução atinge o seu formato mais atual. É onde a inovação de ponta colide de um jeito super produtivo com a nossa essência humana. Bem-vindos à Educação 5.0. O que é isso? É a fusão incrível de tecnologias avançadas, estamos falando de inteligência artificial, Big Data e por aí vai, com a empatia humana e a sustentabilidade, com o objetivo de resolver problemas globais hipercomplexos. O educador finalmente se despede daquela velha identidade de ser apenas um pendrive humano que dita regras e veste a camisa de um mentor de conhecimentos éticos, ajudando a turma a navegar e a fazer sentido desse verdadeiro tsunami tecnológico. Vamos ver como isso reescreve o perfil profissional de amanhã? Exige uma flexibilidade impressionante. Quem assume o papel de educar agora é, antes de mais nada, um colaborador global. Aquelas 4 paredes da sala de aula deixaram de ser um limite físico. É alguém que se torna um aprendiz vitalício, enxergando na humildade intelectual a sua maior arma no mundo que se atualiza a cada piscar de olhos. Além disso, vira um especialista em ética digital, protegendo ativamente a autonomia intelectual da turma contra a manipulação de algoritmos invisíveis. E, claro, atua como um verdadeiro designer de experiências, desenhando trajetórias de aprendizado que são únicas, hiperpersonalizadas para diferentes perfis. Em um ambiente cada vez mais dominado por tecnologia fria, o toque humano, a conexão real, passa a ser o ativo mais valioso de todos. Toda essa nossa exploração culmina numa provocação final para a gente levar para casa.
Os algoritmos, as máquinas, os softwares, eles sempre vão processar os dados numa velocidade e numa escala imensamente maiores do que o nosso cérebro jamais conseguiria, sem dúvida. Mas o papel de guiar a essência ética e emocional, de traduzir o mundo com empatia, sensibilidade e coragem, bom, isso continua sendo uma responsabilidade exclusiva dessa identidade insubstituível e em constante evolução que é o educador. É uma jornada que, francamente, nunca termina. Fica aqui o convite para a gente refletir profundamente sobre o impacto gigantesco de assumir a missão de guiar o outro por meio do conhecimento. Muito obrigado por acompanharem essa análise até o fim e até a próxima.